Fala pessoal, Rafael Duarte aqui. Vamos comentar mais uma questãozinha do Step 1. Vamos dar uma lida. A 40-year-old man comes to the emergency department due to painful muscle spasms. The patient has had frequent involuntary contraction of the jaw, mandibular jaw, neck and trunk muscles, which are triggered, provocado, by sensory stimuli. O estímulo sensorial provoca a contração dos músculos do tórax, dos músculos da mandíbula. O que é isso? He has a history of IV drug use and has several injection site infections. Então ele injeta a droga e nessas feridas bem estreitas, chamada de punctate wounds, são feridas puntatas, elas são infectadas. E agora ele está com esses sintomas de contração involuntária. O que é isso? Vamos ver se a questão dá alguma outra dica pra gente. Physical examination shows neck stiffness. Stiffness é rigidez, ok? And decreased opening of the jaw. O que é decreased opening of the jaw? Ele não está conseguindo abrir a mandíbula, é trismus. Trismus. É a contratura do masseter, ok? Which of the following is the most likely path taken by the agent responsible for this patient's condition? Então a gente tem que, assim como muitas questões do Step 1, a gente tem que pensar no diagnóstico, que parece ser tétanos aqui, E ele está querendo saber a via que o agente faz para infectar e para causar a doença, ok? Vamos dar uma olhada nas opções? Então a gente tem diversas vias. Vamos só falar um pouco de como o tétano acontece, de como a pessoa adquire e de como a doença acontece, o mecanismo fisiopatológico, e aí a gente volta nas opções. Beleza. Então vamos lá. A gente sabe que o Clostridium tetani, ele é um anaerobe. Ele é um anaerobe. Então, nessas feridas puntiformes, nessas punctate wounds, tem pouco oxigênio. E ali, obviamente, com uma agulha que o IV drug uses injeta na pele dele, ou então com um acidente, uma ferida e tudo mais, aqueles esporos são colocados dentro dessa ferida com pouco oxigênio. Tendo pouco oxigênio nessa ferida, isso favorece o esporo germinar, ok? Então eu tenho uma road-shaped bacteria, anaerobic bacteria, that is locally producing toxins. Então o Clostridium tetani, ele não vai ele mesmo invadir, ele vai produzir toxinas dentro do local onde houve a ferida. Aquelas toxinas é que vão retrogradamente através do segundo neurônio motor caminhar através do axônio até chegar no corno anterior da medula. Vamos dar uma olhada? Então eu tenho aqui, várias toxinas. Aqui eu tenho o neurônio motor, o segundo neurônio motor. Ele vai caminhar até chegar no corno anterior da medula, ok? Onde tem ali a sinapse com o primeiro neurônio motor e também tem alguns neurônios chamados de neurônios inibitórios. São interneurons, inhibitory interneurons. E esses neurônios têm uma importância muito grande aqui no tétano, ok? Essas toxinas, elas vão viajar retrogradamente através do axônio e aqui elas vão entrar, e penetrar do segundo neurônio motor, que é esse neurônio motor que ela viajou aqui, eles vão entrar nesses inhibitory interneurons. E qual a importância disso? Porque se você olhar ali esses inhibitory interneurons, vamos dizer que a gente tem um deles aqui, vamos dizer que tem um terminal deles aqui, do inhibitory interneurons, eu tenho aqui vesículas cheias de glicina e GABA, ok? Glycine e GABA. E o mais importante saber é que esses neurotransmissores, eles são inibitórios. Inibitórios. Vamos dizer que a gente tem um neurônio motor aqui. Essas vesículas cheias de GABA e glicina, quando elas são liberadas aqui, elas inibem a contração. Elas inibem a contração do neurônio motor. O que é tetanus spasming, ou tetanus toxin faz? Ela chega até aqui, e ela impede a liberação de glicina e GABA. Não tendo glicina e GABA liberados para inibir o neurônio motor fica desinibido para contrair. Então essa é a fisiopatologia do tétanos, ok? Vamos lá olhar as opções agora? Se você ler as opções, você vai ver,
Infected wound, systemic circulation, não exatamente. Eu não falei que a tetanospasmin, que é o nome da toxina tetânica, ela atinge a circulação sistêmica. Falei que ela é produzida localmente e faz um transporte retrógrado no neurônio motor. Então, não. Vamos ver essa última aqui que também está falando de puncture wound. Então, puncture wound, que é a ferida puntiforme, motor neurons, spinal cord, interneurons. Essa é a correta para o nosso paciente com tétano e com lockjaw, trismus. Lembra que se causa contração dos músculos da face, pode causar o risus sardonicus. Se causa contração, desinibição, como a gente viu, porque não tem glicina nem GABA nos músculos das costas, né, do back muscles, pode causar obstótenos. Então, trismus, risus sardonicus, obstótenos, e esses pacientes, eles são tratados com penicilina, mas também são tratados, muitas vezes precisam de intubação, porque compromete o diafragma e, obviamente, causa insuficiência respiratória, mas eles são tratados também, mantidos em salas sem estímulo, mais escuras, sem barulho, porque assim como a questão trouxe, né, o estímulo, né, sensorial provoca essas contrações musculares. Vamos dar uma olhadinha rápida nas outras opções? A letra A fala de bite wound. Bite wound a gente pensa em raiva, né, gente? Então, peripheral nerves também tem transporte retrógrado, e aí a toxina, né, chega até o central nervous system nerves. A gente não está falando de raiva nessa questão, mas a gente não falou de mordida, de bite, nada disso. Então, exclui essa aí, tá bom? Contamined food. A gente não falou de contamined food na questão, né? Mas o que causa isso? Contamined food, systemic circulation and presynaptic nerve terminals. Aqui a gente está falando de botulism. Lembra? Você ingere, né, o alimento contaminado com a toxina alcança a circulação e a toxina vai chegar aos nervos pré-sinápticos, inibindo a liberação de acetilcolina, inibindo a contração muscular, causando uma paralisia flácida simétrica descendente, que começa na face, com diplopia, com pitose, com paralisia facial bilateral e vai descendendo. Isso é botulism. Então a gente não está falando de botulism nessa questão. Infected wound, systemic circulation and brain parenchyma, a gente está falando de uma ferida infectada causando bacteremia, que pode causar osteomielite, pode causar a infecção cerebral, né, abscesso cerebral, né, por exemplo, como Staphylococcus aureus. A gente não está falando disso aqui. Nasopharyngeal exudate, systemic circulation neurons. A gente está falando aqui de difteria, tá? Difteria pode infectar, formar aquela camada, aquele exudato na faringe, né? Obviamente a gente não vê mais isso por causa das vacinas. Isso chega na circulação sistêmica e, obviamente, pode causar neurotoxicidade e cardiotoxicidade. Mas a gente não está falando disso nessa questão. Oral mucosa, trigeminal nerve and temporal lobe. Essa é muito interessante, porque a gente está falando do herpes virus type 1. Causa ali, né, as feridinhas, as vesículas, blisters, né? E aí, através do trigeminal nerve, ele vai chegar no temporal lobe, classicamente, causando herpetic encephalitis, ok? Então, a encefalite herpética com alteração comportamental, né? E aí você faz o PCR do líquor para diagnosticar, e se você faz uma ressonância, você vai ver classicamente ali, ó, lesão no lobo temporal. A gente não está falando disso. Então, a questão classicamente traz um quadro típico de tétano num paciente com fator de risco, com injeção de droga venosa, e aí ele apresenta essas contraturas musculares e a questão te pede o mecanismo pelo qual, basicamente a fisiopatologia pelo qual essa doença se desenvolve. Vejo você na próxima questão.